É isso que o Pai está revelando nesse ensino que Jesus está trazendo aqui para nós. Quantos estão recebendo? Digam amém. Então ele diz, concluindo, versículo 32: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria, a festa, a celebração quando um filho perdido retorna, quando um perdido é reencontrado novamente, os céus celebram. Agora, queridos, aqui nós resumimos o direito de filhos. Quantos recebem essa palavra? Fala comigo: presença e provisão. Tem coisa maior do que isso, irmãos? Presença e provisão do Pai. Deus dizendo: minha presença é com você todo o tempo. Minha presença não é só quando você está aqui nessa casa. Quando você sair por aquelas portas, eu estarei contigo todo o tempo, todo momento. Você tem acesso à minha presença. Você tem lugar na minha presença. Você tem aceitação na minha presença. Você tem, aleluia. E consequentemente o que é meu é teu, filho. Deus está dizendo: o que eu tenho é para você. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, lembrando que nós estamos aqui numa parábola, e eu vou chamar a atenção de vocês para nós entendermos o que o Senhor está falando aqui de uma maneira mais profunda. Você tem mais um tempinho aí para entrar comigo nas Escrituras? Lucas capítulo 15. Na verdade, essa é a terceira parábola desse capítulo. É a terceira parábola que Jesus está falando em sequência. A primeira é da ovelha perdida. Vocês devem conhecer, esta também é uma parábola bastante clássica, conhecida. Das 99, amém? Que ficou no aprisco, uma ovelha se perdeu, e o pastor foi lá, pegou a ovelha, colocou nos seus ombros e trouxe de volta para casa. Logo em seguida, Jesus fala sobre a dracma perdida. Lembra da canção que nós cantamos aqui? Minha dracma perdida. Uma mulher perdeu uma dracma, uma moeda, amém? Um patagão, tinha um valor ali dentro da casa dela. Ela acendeu as lâmpadas, ela começou a varrer até que encontrou. E aí vem a parábola do filho pródigo. E veja que Jesus está falando aqui numa sequência, sem interrupções, uma parábola em cima da outra. Veja, só para você entender o que eu estou dizendo, versículos 1 e 2. Agora, para quem que ele está falando essas parábolas? Por que ele está falando essas parábolas? Porque as três parábolas estão falando a respeito daquilo que se perdeu e foi encontrado, foi recuperado, foi restaurado, foi restituído. Amém? Animal, moeda, objeto e filho. Olha a progressão aqui. Veja no versículos 1 e 2. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e... É engraçado, né? Você sabe o que significa publicano? A palavra publicano significa, é o título que se dá àqueles que cobram impostos. Nesse caso são os cobradores de impostos. Engraçado como Jesus sempre coloca os cobradores de imposto ao lado dos pecadores, né? Sempre estão juntos os dois ali, cobrador de imposto e pecador. Interessante isso, né, irmão? Agora o que eu chamo a atenção de vocês é que eles se aproximam de Jesus. Quem? A escória. Quem? Os imprestáveis. Quem? Os errados. Quem? Os tortos. Quem? Os enfermos. Os doentes. Os que não são. É engraçado como eles têm facilidade para se aproximar de Jesus aqui. Os religiosos têm dificuldade. E aí o que acontece? Porque veja, para o ouvir, versículo 2 diz o quê? E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. De um lado, os pecadores têm facilidade de se aproximar de Jesus, e Jesus recebe. E os fariseus e os escribas, que eram a classe religiosa daqueles dias, ficam indignados e começam a murmurar que porque Jesus recebe os pecadores e come com os pecadores. Às vezes nós, a igreja, esquecemos disso, irmãos.
que Jesus recebe os pecadores e Ele come com os pecadores, que Jesus tem facilidade para receber os pecadores. O que os fariseus estão fazendo aqui? Murmurando. Amém? Então perceba que no versículo 3, a sequência: então lhe propôs Jesus esta parábola. Para quem que Jesus está falando? Para os fariseus, para os escribas, claro que por extensão todos aqueles que estão ali, mas a mensagem está sendo direcionada mais especificamente para os fariseus e os escribas. E aí Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. Aí no versículo 8, amém? Que logo quando ele termina a parábola, o versículo 8 começa dizendo: ou qual é a mulher que... Você percebe que ele está falando numa sequência aqui. E aí no versículo de número 11 ele diz: continuou, e aonde ele fala sobre a parábola do filho pródigo, onde nós estamos. Então você percebe que Jesus está falando uma coisa só, amém? E ele traz 3 histórias, 3 narrativas alegóricas, fazendo uma analogia, melhor dizendo, para trazer esse ensino, essa verdade. E claro, todos estamos aí, porém o foco de Jesus é trazer um ensino para quem? Para os fariseus e os escribas, falar com eles, ensinar a eles, porque na verdade você vai perceber nos evangelhos que Jesus continuamente tinha dificuldades com os fariseus e os escribas. Era batalha todo o tempo, amém? Era uma luta todo o tempo. Por quê? Porque não entrava na cabeça deles, não entrava no coração deles a mensagem de Jesus, a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus. E por que, irmãos? Porque os fariseus e os escribas, e por favor entenda aqui, que eles representam aqueles que são religiosos e que acham que ganharam o direito de se relacionar com Deus com base no merecimento, porque fazem as coisas certas, porque são direitinhos, porque são corretos. Então Jesus está falando, por extensão aqui, que o filho mais velho representa quem? Os publicanos, os fariseus, os escribas, a classe religiosa que acha que tem direito, porque dá o dízimo, porque oferta, porque vai para a igreja, porque está na casa do pai, trabalhando o tempo todo. Então eles têm direito, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo aquilo que é justo, então eu tenho direito. Irmão, você e eu não temos direito a nada. Deus não nos deve absolutamente coisa alguma. Deus não nos deve absolutamente nada, porque agimos corretamente, porque fazemos as coisas certas. Então agora Deus tem a obrigação de fazer algo por mim. E aí quando a gente vê uma pessoa pecadora chegando arrependida aos pés do Senhor, e Deus abençoando, Deus abrindo portas, Deus curando, Deus restaurando, os fariseus da casa do Senhor ficam indignados. Porque como é que pode? Eu estou aqui servindo, eu estou aqui fazendo, eu estou aqui obedecendo, eu estou aqui. E aquele lá que chegou agora aqui, ó, que meteu o pé pelas mãos, agora entrou hoje aqui, ó, e já acha que Deus está abençoando, o Pai está dando, o Pai está celebrando. Irmãos, muitas vezes nós somos assim. Isso às vezes é sutil para nós, mas muitas vezes nós nos comportamos como o irmão mais velho, nós nos comportamos como os fariseus, porque somos do Senhor, servimos ao Senhor, estamos na casa do Senhor, mas nós precisamos definitivamente entender que não é merecimento. Todo tempo se trata da graça de Deus, se trata do favor do Senhor. Não quer dizer que como filhos nós vamos viver levianamente. Não vimos a consequência do filho sair da casa do pai, da presença do pai. Nós não vamos deixar a casa do pai, nós não vamos sair da casa do pai. Por quê? Porque a presença e provisão continuamente na presença, na casa do pai. Eu não estou dizendo para você sair daqui e fazer as coisas erradas, que Deus vai te aceitar do jeito que... Não. O que eu estou te dizendo é que quando nós reconhecemos que nós não temos direito e nos achegamos ao Senhor, então tiramos o sapato, Deus então está disposto a colocar novas sandálias e nos dá o direito de sermos feitos filhos. Não por merecimento, não por obras, para que ninguém se glorie,
para que ninguém se jactancie dizendo, eu sou melhor. Lembra quando Jesus, falando mais uma vez com os fariseus, com os escribas, ele propõe a parábola do publicano e o fariseu, que vai na casa do Senhor orar. Aí o publicano, ele se levanta diante de Deus, orando de si para si mesmo, diz, Pai, eu te dou graças, Deus, eu te dou graças, porque eu não sou pecador como este, apontando para o publicano, porque eu, Senhor, dou dízimo, eu vou à tua casa, eu jejuo tantos dias por semana, eu obedeço a tua palavra. Filho mais velho, dizendo, eu estou aqui servindo todo o tempo, eu tenho direito, tem que me reconhecer, o Senhor me deve alguma coisa, meu pai. E o publicano, por sua vez, não tinha coragem nem de olhar para cima. Diz a Bíblia que ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. Sabe o que Jesus falou para aquela multidão? Ele disse assim, aquele homem desceu justificado, o publicano desceu justificado. Justificado significa o que mesmo? Tem ensinado isso para vocês, está certo com Deus, está correto com Deus, está bem com Deus, não por merecimento próprio, mas por favor. Agora veja, isso só pode vir a nós, queridos, quando nós abrimos mão do nosso direito.